Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 28, onde nós falaremos sobre o cálculo da força sobre um escoamento. É a força, né, que é necessária a ser aplicada no escoamento para que ele mude de direção, por exemplo. A equação da quantidade de movimento é o assunto que nós estamos iniciando agora, né? O objetivo final aqui deste contexto, desse conteúdo, é chegar na fórmula ou no procedimento para cálculo de força que um escoamento exerce sobre uma superfície. Essa é a base, por exemplo, para cálculo de dimensionamento de suporte em tubulação, é o princípio também para você calcular qual é o torque que vai ser gerado numa turbina e por aí vai, né? Então aqui é o princípio desse assunto. Bom, vamos lá. Em termos de conteúdo, o que nós já falamos aqui de mecânica dos fluidos nesse canal? A gente já falou de conceito de fluido, propriedades estática dos fluidos, regime permanente, não permanente, escoamento laminar turbulento, número de reinos, trajetória e linha de corrente, vazão em volume, massa em peso, velocidade média na seção, equação da continuidade, também chamada de lei de conservação da massa, e a equação de Bernoulli e, por fim, a equação da energia. A equação de Bernoulli é a equação da energia mais simplificada possível, né? E existe também uma aplicação prática para ela. Bom, vamos lá, o assunto, né? A equação da quantidade de movimento. Nada mais é do que a lei de Newton, da segunda lei, força igual a massa vezes aceleração, veja que está vetorial com a setinha em cima, só que adaptada ou vamos dizer, alterada, né? Modificada como está no texto aí. E o que diz a lei, né? A lei ela diz que a força ela está diretamente proporcional à aceleração na mesma direção, ou o contrário também, né? Eu posso dizer que a aceleração está associada a uma força. Então, o que isso quer dizer, né? Vamos traduzir essa lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Toda vez que eu tiver aplicação de uma força num determinado um corpo ou, né, no fluido, eu tenho a geração de uma aceleração. Aí você pode pensar, mas não tem um movimento retilíneo uniforme, cuja velocidade é constante e, portanto, eu considero estático? Sim, é porque a somatória das forças que são aplicadas é igual a zero. Então, a somatória das forças é igual a zero, então eu não vou ter aceleração, porque a força que eu tenho de fato, somando todas as aplicações, é zero. Mas se eu tenho uma força aplicada diferente de zero, automaticamente eu tenho uma aceleração. E a aceleração, por ser vetorial, ela a propriedade que vai alterar a minha velocidade, né? Então, a força e a aceleração vão ter a mesma direção e sentido. Então, o que acontece? A aceleração ela o agente ou é a taxa de variação da velocidade com o tempo. Então, toda vez que eu tiver mudança de velocidade, eu tenho uma aceleração associada. E lembrando que a velocidade ela é vetor. Por que ela é vetor? Porque se eu quero chegar num determinado lugar, por exemplo, eu estou em São Paulo e quero chegar em Belo Horizonte, por exemplo, né, que é sentido norte, comparado no mapa. Se eu pegar uma rodovia sentido sul, Regis Bittencourt, por exemplo, eu nunca vou chegar em Belo Horizonte. Então, mesmo que eu vá a 1000 km/h, mas numa orientação diferente, eu não vou chegar. Então, por isso, velocidade ela é vetorial. Então, se eu, sendo vetorial, alterou-se o módulo ou o sentido e direção, eu tenho uma aceleração. Então, no movimento circular uniforme, onde algo gira com velocidade circular constante, embora seja uma velocidade circular, ou seja, radianos por segundo ou graus por segundo, enfim, né, seja lá qual for a forma como você está medindo,
O meu objeto está mudando de direção, então ele tem aceleração, que no caso é a aceleração centrípeta, né? Então a aceleração centrípeta é aquela que força o objeto a ficar numa trajetória circular. A partir do momento que rebenta a corda, por exemplo, eu tenho uma aceleração centrífuga, que faz o objeto ser lançado longe, né? Se você pegar uma pedra, amarrar e soltar, é isso que vai acontecer. Bom, então como eu estava falando, né, a aceleração tem módulo e tem direção também, é um vetor e não tem como fugir disso. E lembrando, a gente tem a força como um agente externo. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse controle de TV, ele está parado na minha mão. Eu comecei a empurrar com o meu dedo, né, nesse sentido aqui. O que vai acontecer? Ele sai em movimento no mesmo sentido que eu estou aplicando, ou seja, houve uma aceleração nesse mesmo sentido e direção. E no caso também eu vou ter a chamada força, lembrando a terceira lei de Newton, força de ação e reação. Então eu vou ter a força do fluido agindo na superfície e a força da superfície agindo no fluido. Então, no caso do fluido, né, uma das definições lá que a gente comentou no começo desse conteúdo é que ele assume a forma do recipiente que o contém. Então, se ele está numa tubulação, e a tubulação for cônica, ele vai ter esse formato cônico, né? Se ele está no escoamento, ele vai ter que mudar de direção na marra, né? Então, quando isso acontece, o fluido exerce uma força na superfície e a superfície exerce uma força no fluido e não tem como escapar disso. Bom, então vamos lá, né? A definição, força igual a massa vezes aceleração. A gente pode escrever a aceleração como dV/dt. O que é dV/dt? É a variação de V com o t. Né? A gente comenta isso, tem uma aula só disso lá que eu falo a interpretação matemática dentro da mecânica dos fluidos, não só da mecânica dos fluidos, como dentro da engenharia de um modo geral. Então o ddt, que lá da matemática, lá do cálculo, quando eu olho isso aqui, eu engenheiro, o que eu tenho que entender? Que a velocidade está mudando relacionada com o tempo. Se fosse dv dx, seria a mudança da velocidade na direção x. Se fosse dv dy, seria na direção y. E aqui dv dt quer dizer que a velocidade muda com o tempo. E de que forma ela muda? Então, a aceleração é a mudança da velocidade com o tempo. Para dizer como pode mudar ponto a ponto, eu tenho que trabalhar infinitesimalmente, né? Então, do ponto de vista infinitesimal, é isso que o o Dzinho minúsculo quer dizer. Quer dizer que é uma variação infinitesimal, ou seja, é uma variação pequenininha. Então, a variação pequenininha da velocidade com o tempo pequenininho, né? Então, eu considero um v pequenininho num tempo pequenininho. Então, a aceleração ela muda e a questão mais complexa, quando a gente entra, por exemplo, no momento da quantidade de movimento, é justamente a derivada de dv/dt, né? Porque aí você tem a variação da velocidade com o tempo, você tem a fórmula, como ela muda, e aí você tem que derivar tudo isso e é onde entra a complexidade, digamos assim, desse conteúdo. Bom, o que vai acontecer? Eu posso escrever então força vetorial igual a massa, que é um escalar, é uma quantidade, dv dt. Mas por definição, num sistema ou num volume de controle em regime permanente, qual é a diferença de sistema e de volume de controle? Quando a gente aborda esse tipo de conceito, o sistema quer dizer que eu acompanho a massa. Digamos que essa aqui é a minha massa, então a minha massa está se locomovendo aqui, está se mexendo, e eu acompanho essa mesma massa. Agora, no caso do volume de controle, digamos que eu tenho essa aqui, eu represento uma tubulação, vem um determinado fluido aqui e ele adentra essa tubulação e passa. Mas eu não estou acompanhando a massa, eu estou acompanhando somente essa delimitação. Então isso é chamado de volume de controle. Por que volume de controle? Porque eu estou controlando. E ele está delimitado no espaço. Não me importa qual é a massa que está passando, e sim o que acontece nessa minha região.
A partir do momento que eu considero o volume de controle em regime permanente, a quantidade de massa que vai ter entrando e saindo no meu sistema é constante. Consequentemente, eu tenho o mesmo efeito se fosse uma massa só, um sistema. Por isso que a gente usa, aqui a gente está até abordando, falando de sistema, mas eu sempre abordo volume de controle porque o livro do Franco Brunetti ele não costuma falar nessa terminologia, mas outros livros de mecânica dos fluidos, termodinâmica, ele vai trazer essa tratativa. Então, na verdade, na prática, sim, se você, conceitualmente existe diferença entre sistema e volume de controle. No entanto, o resultado final é similar quando a gente tem em mente que eu estou pensando em regime permanente. Bom, continuando aqui, o que vai acontecer? Como massa é escalar, a derivada de um escalar ela é 1, né? Então eu posso, nesse caso aqui, o m está para fora, eu vou colocar ele dentro da minha derivada, não vai alterar do ponto de vista matemático. Então eu posso escrever que a força é d dt de mv, né? Então dmv por dt, né? Então no caso, qual a força? Ela vai ser decorrente da variação da quantidade de movimento, que por definição a massa vezes a velocidade é a quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento? É uma propriedade que a gente considera dentro da dinâmica que me dá uma relação ou um parâmetro para me informar qual objeto tem mais velocidade ou tem mais condição de causar estrago. É mais fácil a gente pensar, por exemplo, numa batida de carro. Vamos dizer que eu estou num carro, um carro pequeno, tipo um Ford Ka, né, um carro pequeno. E estou a 10 km por hora e eu bato no muro. Aí amassa um pouco o carro, né, arranha lá o muro, de repente cai o reboco, mas não acontece coisas mais drásticas, né? Agora, se eu pegar um caminhão, né, desses Scania grandão e bater nesse mesmo muro a 10 km por hora, o estrago vai ser muito maior, tanto no muro quanto no caminhão. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade maior de massa, então a inércia é maior, então eu tenho uma quantidade de energia maior. Se eu fizer a mesma analogia agora, pensando no carro, no Ford Ka que eu comentei, e eu bater a 100 km por hora, o estrago vai ser muito maior também do que comparado com 10 km por hora. Pensando no caminhão, nem se fala, né? Vai destruir geral, né? Vai entrar, se tiver casa, vai quebrar tudo e tudo por aí vai. Então a quantidade de movimento é essa propriedade que me dá esse parâmetro de quão mais crítico pode ser uma colisão, por exemplo, do que o outro caso, né? Então depende da quantidade de massa que eu tenho, se bater de bicicleta a 10 km por hora é uma coisa, e depende também da velocidade. O que a gente tem aqui, né? O que a gente pode extrair aqui de conclusão? Né? Que a força resultante que age num escoamento, ela em função da variação da quantidade de movimento do meu sistema ou volume de controle, e essa variação com o tempo, né? Então a variação com o tempo da minha quantidade de movimento é o que traz a força resultante nesse meu sistema ou volume de controle. Bom, continuando, agora a gente vai começar um desenvolvimento para chegar numa fórmula final, né, que vai ser a primeira fórmula desse conteúdo, que depois, associado com mais um outro desenvolvimento que a gente vai fazer na próxima aula, a gente vai obter o resultado final, a fórmula final que a gente vai estar utilizando aí nesses casos. Bom, a hipótese que a gente vai estar utilizando que é o escoamento em regime permanente, né? Então vamos imaginar que eu tenho um conduto qualquer, nesse caso aqui simbolizado em azul escuro, e ele tem esse formato aí meio cônico, inclinado, como se fosse um cotovelo de uma tubulação, né, que ele tem um determinado ângulo, né? E aqui foi de propósito, a gente está diminuindo a seção para justamente que as velocidades sejam diferentes e nos dê uma interpretação mais genérica, mais completa do conteúdo. Bom, então eu tenho aqui a minha entrada, vai ser a área 1, vai ser a seção 1,
onde eu tenho uma determinada área, que seria a área 1, a A1 que eu estou dizendo aqui, e tenho na saída o ponto 2, ou a seção 2, também com uma determinada área 2, diferente da área 1. Eu tenho, né, traçando uma perpendicular a essa superfície de entrada, eu vou ter essa linha que vai formar um determinado ângulo θ1 com a horizontal. Da mesma forma, eu tenho lá na saída uma segunda linha que está numa outra inclinação θ2. E daí o que vai acontecer? Após um determinado dt, ou seja, eu considerei tempo zero, eu tenho essa situação aqui. Depois de um determinado tempo dt, lembrando que dt é um tempo infinitesimal, um tempo pequenininho, o que vai acontecer? Uma quantidade de massa que estava fora do meu tubo, ou fora do meu volume de controle, ele entra dentro do meu sistema, ou dentro do meu volume de controle. Então, o dm1 seria uma massa infinitesimal também, né? Já que eu estou falando de tempo infinitesimal, eu estou pensando numa massa infinitesimal. O que tem que estar na cabeça? Que é uma massinha pequenininha, ponto a ponto. Isso pode mudar, né, se eu considerar o volume todo, com uma determinada velocidade 1. Então esse dm que entrou, ele tem uma determinada velocidade. E a velocidade que tem é o que? É justamente a mesma, na mesma direção dessa linha perpendicular que eu tenho da minha superfície de entrada. O que acontece? A quantidade de movimento do meu sistema, o volume de controle, ele aumenta com a introdução dessa massa infinitesimal 1. Ao mesmo tempo, no mesmo tempo que entrou essa massa, lá na saída, né, no meu ponto 2, na minha seção 2, eu tenho um dm2 saindo do meu sistema, né? E ele sai com uma velocidade v2. E essa velocidade v2 tem a mesma direção dessa linha inclinada, que é perpendicular à minha saída, à minha seção aí de saída, né? O que acontece? O meu sistema diminui a sua quantidade de movimento. Então, na entrada, a massa que entra, ela aumenta o meu sistema, a minha quantidade de movimento do meu sistema, do meu volume de controle, e na saída ele diminui porque eu está levando embora, né, essa quantidade de massa, e como a quantidade de movimento depende da massa, ele está levando embora essa quantidade de movimento. Bom, lembrando que a direção de F vai ser a direção de ΔV, né? A gente vai explicar daqui a pouquinho. E como que eu identifico essa variação? O ΔV vai ser V2, a velocidade 2, menos a velocidade 1. Então, eu coloco, é uma soma de vetores, então V2, eu coloco menos V1, ou seja, eu pego o V1 e inverto a direção dele, né? Então ele estava inclinado para cima, ele passa a ficar inclinado para baixo, e a força resultante vai ser a mesma direção de dV. Neste caso, ele vai estar na interligação do prolongamento dessas linhas que são perpendiculares à superfície. E isso é até intuitivo, porque se o meu fluido está subindo e ele é obrigado a virar, eu tenho que ter uma força inclinada ao contrário que faça ele virar nessa direção, como a gente fez a explanação no começo da aula aqui. Bom, continuando então, como a gente viu, a força é dmv dt. O que eu vou fazer, né? A gente falou que o ΔV, né? A variação, então vai ficar dm2v2 sobre dt menos dm1v1 sobre dt. Como a vazão em massa igual a m ponto, que é igual a dm sobre dt, ou seja, dm sobre dt é a variação da massa com o tempo, né? Então é uma vazão em massa, quilos por segundo, por exemplo. Então fica que a força vai ser a vazão em massa 2 vezes V2 menos a vazão em massa 1 vezes V1. Mas o que acontece? O meu regime é permanente. Se o meu regime é permanente, a massa que entra é igual à massa que sai, que é igual a m. Por que disso? Porque se fosse diferente, eu teria um acúmulo de massa dentro do meu sistema,
ou uma diminuição. E aí o meu sistema não seria regime permanente, porque eu teria alterações de propriedades em alguns pontos do meu sistema. Então, dessa forma, eu consigo chegar que a força é igual à vazão em massa vezes a variação de velocidade, ou seja, V2 menos V1, ou ΔV. Né? Então, força é igual a massa vezes ΔV. Daqui a gente chega na primeira fórmula que a gente tem necessidade dentro desse conteúdo aqui de quantidade de movimento. Bom, conclusão, né? A força, então, vai ser a massa, a vazão em massa vezes o ΔV. A equação acima mostra que V tem a mesma direção de ΔV, como a gente já comentou anteriormente. A aplicação da força será na intersecção das direções de V2 e V1. E a equação acima permite determinar a força resultante que age no fluido entre 1 e 2. Então, essa força vai ser a força que vai atuar no meu fluido e vai fazer ele mudar de direção da forma como foi comentado agora há pouco. E normalmente não é isso que me interessa, né? Não, o interesse maior dentro da mecânica dos fluidos é identificar qual é a força que o fluido exerce numa superfície. No caso de um escoamento de uma tubulação, digamos que isso seja trecho de uma tubulação, eu preciso dimensionar os suportes que vão manter essa tubulação na posição correta. Se o suporte for mal dimensionado, a minha tubulação ela vai sair do lugar e pode quebrar e aí gerar um problema maior. Uma outra aplicação é justamente qual é a força que vai atuar num determinado rotor de uma máquina, de uma bomba, por exemplo, que vai fazer esse rotor girar e, consequentemente, eu vou ter uma potência ou gerada, se for uma bomba ou se for uma turbina extraída do fluido. Né? Então, essa seria uma das aplicações aí desse conteúdo. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Se gostou, compartilha, dê um joinha, se inscreva no canal. Se quiser receber via WhatsApp, manda eu quero para 11 98482 7250. Se quiser dar uma força para a gente, entra na nossa loja aí e compra alguma coisa. Contatos via Facebook, WhatsApp, e-mail, LinkedIn, da forma que você achar conveniente. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.